Bom dia, gente. Eu tô aqui pra gravar o primeiro episódio do meu podcast, que vai se chamar Podcast. E eu acho esse nome incrível. Quem discorda tá errado. Eu já fiz uma artezinha pra ele, mas eu vou refazer porque eu acho que eu evolui bastante. Daí que eu fiz essa arte em 2019, na época que eu tive a ideia do podcast em si. Eu acho que foi 2019, né? Se eu não me engano, foi 2019. E agora eu acho que eu evolui bastante no programa de edição, programa de desenho digital, que eu uso Photoshop, né? E eu acho que se eu refazer esse desenho vai ficar bem mais bonito e tal. Então eu vou fazer de novo a capa do podcast. Quando esse episódio sair, já vai estar aí a capa dele pra vocês verem. Aí vocês me dão as suas opiniões e tal. Então, da onde que... E enfim, a ideia do podcast é ser uma parada bem descontraída, bem assim, uma coisa assim, sem muito objetivo, sem muito roteiro, que eu vou falar o que vier na minha cabeça mesmo e, e tudo bem, tá ligado? Porque sempre tem um momento no meu dia assim que eu sento e começo a falar sozinho, sabe? E aí, tipo, eu pensei, porque eu ficava muito nesse dilema, né? O que eu vou gravar? O que as pessoas não vão se interessar, tá ligado? Aí eu pensei nessa ideia, né? Porque todo dia eu tenho um momento que eu sento e converso sozinho. E se eu não sento e converso sozinho, eu fico pensando, saca? Então, eu pensei, por que não gravar isso, né? Por que não expor meus pensamentos, as minhas convicções? Esse tipo de coisa eu acho interessante. Eu espero que vocês gostem bastante. E aí, como é uma parada que eu vou estar falando, sem ter muita ideia do que eu vou estar falando, né? No final do podcast eu vou escutar o podcast. E nisso eu vou falar, vou ver aqui. Ah, eu falei mais sobre isso, eu falei menos sobre isso. Falei mais disso, então o que eu vou fazer? Enfim, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu vou ver os temas que eu mais falei, fazer uma somatóriazinha e eu vou dar um nome pro podcast. Ah, sei lá, eu falei sobre isso, aquilo, mas eu falei sobre isso um pouquinho no início, sobre aquilo no bastante durante o podcast e sobre aquilo outro bem pouquinho no finalzinho. Eu vou colocar o nome do podcast como aquilo, entendeu? Não sei se fez sentido essa lógica que eu fiz, mas eu espero que vocês tenham entendido. Esse podcast que eu tô fazendo hoje, esse primeiro episódio, ele vai ter esse tema, né, de explicar o que é o podcast, como que vai ser, como que eu pretendo fazer e tal, para eu expor meus pensamentos sobre o podcast e tal. Mas os próximos eu não garanto que, na real, eu realmente não garanto, tá ligado? Que vai ter um tema específico que eu vou falar sobre esse tema o tempo todo e tal. Parei aqui pra fazer e aí eu fiz uns testes no OBS, que eu tô usando o OBS pra gravar, né? E aí eu tô um pouco puto com um negócio de sensibilidade no microfone, porque ele tá pegando muito ruído externo. Não é ruído externo, é tipo um chiado que tá pegando, sabe? Isso me deixou um pouco puto. Mas eu acho que eu consigo tirar isso no programa de edição, eu acho. Caso contrário, eu quero que você se foda também. No próximo episódio eu resolvo isso, provavelmente. Ou provavelmente não, sei lá. Então, é pra ser uma coisa bem descontraída, então provavelmente eu vou estar fazendo alguma coisa, tipo trocando a tela do meu celular, que eu vou fazer isso, hoje é o que eu vou fazer, vou trocar a tela do meu celular. Eu vou estar desenhando, trabalhando, enquanto falo com vocês sobre os pensamentos que tá me vindo. E espero que vocês gostem disso e tal. Eu penso também em colocar uma música no fundo, alguma coisa tocando, que seja um lo-fi, alguma coisa bem calminha assim, pra você escutar enquanto ouve eu falando, né? Então, é...
Sei lá, mano, eu espero. Sei lá o que mais que dá pra falar. Eu tô ansioso, eu acho que vai ser bem legal. Aí, tipo assim, questão de duração. Duração de podcast. Eu não posso te dizer com certeza. E ó, é pra ser uma conversa. Então, tipo assim, é como se eu estivesse falando diretamente com você, tá ligado? Você aí que tá escutando, tô falando diretamente com você. Então, tipo, se você quiser me responder da sua casa, tipo, falar mesmo, sozinho e tal. Você não tá falando sozinho no final das contas, você tá falando comigo, tá ligado? Você tá falando comigo. Então, se você quiser, tipo, enquanto você escuta o podcast, você responder o que eu tô falando, as perguntas que eu vou fazendo, você for respondendo. Você pode ir lá no Instagram também, me mandar uma DM. Se vocês ouviram uns barulhos de crack, 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 é meu celular, tá? Mandar umas perguntas na DM. Quando eu fizer caixinha de pergunta também, tu vai lá, bota alguma coisa. Ah, Davi, lembra daquele podcast que tu fez? Que falava sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa? Eu penso isso, isso e isso, sabe? Ou então, o que você acha disso, disso, disso? Entendeu? Mas, tipo assim, também se você quiser, como eu falei, daí da tua casa, tu pode me responder. Tipo, conversar comigo mesmo, sabe? Bater um papo aí da tua casa mesmo. Sem precisar. Sem ficar tipo, meu Deus, tô falando sozinho, tá ligado? Porque, tipo assim, não sei quem foi que falou isso, acho que foi o Dumbledore. Que as pessoas mais inteligentes conversam sozinho. Então, tipo, se o Dumbledore falou isso, deve estar certo, né? Acho que foi o Dumbledore que falou isso pro Harry. Me perdoem se eu estiver falando errado aí, fãs de Harry Potter. Então, espero que vocês se divirtam aí. Ô, Brenga, não. Espero que vocês curtam aí o conteúdo. Que vocês possam aproveitar ao máximo aí. Não sei o que eu tô falando, isso é uma parada assim que eu tô fazendo mais por mim mesmo. Pra poder desabafar, saca? Mas eu não vou falar sobre coisas muito pessoais não, tá ligado? Pelo menos essa não é a minha ideia. Então, mas que é interessante né? Você poder falar sobre os pensamentos que você tem, sobre as coisas que você pensa e tal, mesmo que às vezes elas possam parecer um pouco assustadoras. Não sei se vocês já tiveram, puta que pariu, já quebrou aqui o negócio. Que saco. Não sei se vocês já tiveram essa sensação de tipo, caraca, velho, por que eu tô pensando nisso, velho, tá ligado? Ou, tipo, ficou cheio de orgulho. Por que eu tô pensando isso? Então, tipo, véi, que assustador. Que coisa esquisita é isso que eu tô pensando, tá ligado? Provavelmente vocês já tiveram essa sensação, não é possível. Se vocês não tiveram, eu sou o único estranho, tá ligado? Mas é legal poder estar mundo pra fora e tal, falando sobre isso. Eu vou mostrar pra vocês como ficou a película, que ficou ridículo. Deixa eu ver se tá tapando a câmera aqui no momento. Não tá tapando não, graças a Deus. Mas tá cheio de pontinho. Não. Eu acho que eu vou ter que comprar outra então, né? Mas enfim, rapaziada. Eu espero que seja uma relação de conversa mesmo. Você possa sentar, chegar de casa, chegar do trabalho, chegar da escola, sentar, colocar o fone de ouvido, escutar o que eu tô falando e poder, tipo, se identificar, tá ligado? Falar, tipo, pô, já passei por isso. Ou, tipo, pô, que doido, eu sinto a mesma coisa, saca? Ou então, sei lá, olha que massa que esse cara tá falando. Olha a música que ele me recomendou, que massa. Olha os pensamentos desse cara, saca? Sei lá. Enfim, eu espero que seja interessante pra vocês. Quando eu tiver uns plots na minha mente, assim, tipo, do nada, caraca, velho, isso aqui é muito doido. Eu vou passar pro podcast pra vocês poderem escutar também. Vocês poderem ter essa mesma sacada que eu tive, sabe?
E eu espero que seja bem legal, né? Eu já falei isso algumas vezes. É, aí como eu disse, eu acho que não vai ser uma coisa muito específica não. Só uma parada assim que eu vou sentar, vou começar a falar umas coisas que vinham na minha cabeça. Ou então alguma coisa que durante o dia eu pensei e falei, nossa, que legal, posso falar sobre isso. Então é isso. Pra esse episódio não ficar tão pequeno, né, porque tá 10 minutos ainda, eu vou cortar esse assunto de podcast, como ele vai ser e coisa e tal. E vou começar a fazer naquele modelo lá que eu falei, que vai ser todos os outros episódios, né? Então, roda a vinheta aí caso eu tenha uma vinheta. Caso eu não tenha uma vinheta, vai direto operar o bagulho. Enfim, rapaziada, tamo de volta aí. Hoje eu acordei bem cedão. Acordei tipo, cedão não, eu já acordei bem mais cedo que isso. Então eu acordei umas 7 horas da manhã. E aí eu fiz altas paradas já. Foi assim, ó, acordei, daí eu me vesti e eu fui comer, tá ligado? Daí eu fiz um café, passei um cafezinho bem gostosinho, que inclusive eu vou buscar um pra mim já já. Passei um cafezinho e depois eu coloquei um leite nele, tomei café com leite. Não me julguem, por favor. Pingado tem seu lugar, tá? O pingado tem o seu lugar. E aí peguei um biscoito de doce, fui molhando e comendo e tal. Comi quase um pacote inteiro de biscoito de doce. Eu tenho que trabalhar isso na minha vida aqui. Puta que pariu, viu? Eu como muito biscoito doce. Acaba tendo uma. Como é que chama mesmo aquela doença lá que você não pode comer açúcar? O nome da doença é diabetes. Acaba tendo diabetes aí, não sabe por quê. Mas enfim. Aí comi e tal. Meu irmão acordou junto comigo, é incrível. Eu nunca consigo acordar sem acordar meu irmão. E tipo assim, não é porque eu faço muito barulho, não é porque eu tipo acordo e faço muito barulho pra ele acordar junto. Eu só acordo e aí qualquer tipo de movimento que eu faço, ele acorda. É absurdo, é muito doido. Mas enfim, aí ele acordou junto comigo, aí a gente foi lá pra cozinha. E aí eu passei o café, comi. E aí, gente, vocês não vão acreditar. Já é o terceiro dia que eu tô malhando, velho. Eu tô malhando de verdade. Às vezes as pessoas me perguntam se eu malho e tal. E não, nunca malhei, tipo, de verdade assim. Eu já fiz luta e tal, mas eu nunca malhei. Então agora eu tô malhando, é oficial, eu tô malhando, tá ligado? Então tava puxando uns pesos e tal. E aí, puxei peso ali, fiquei um tempinho ali, escutando Nirvana. Inclusive tem umas músicas pra recomendar do Nirvana específicas. Aí malhei e tal. Daí voltei, tomei um banho. Nossa, que banho gostoso, gente. E agora eu tô aqui, velho. Arrumei o setup e tal. Tive que baixar aqui no PC da minha mãe o OBS. E agora eu tô aqui gravando o primeiro episódio do podcast. E é louco, velho, como a gente é muito mais produtivo de manhã, saca? Eu sei como é chato ter que acordar de manhã véi, acordar de manhã é um saco, né? Tipo, qualquer ocasião acordar de manhã é um saco. Mas eu acho que isso é porque a gente tá acostumado, né? Tudo na vida eu acho que é isso. A gente tá acostumado a uma situação assim. E aí vem uma outra situação diferente que nos aparece. A gente tenta fazer isso e aí não dá certo porque é diferente. Mas aí a gente tenta e insiste naquilo. Tem uma hora que deixa de ser estranho, deixa de ser chato e passa a ser bom. Eu não tô falando que pra mim é bom acordar cedo, ainda não. Mas eu espero que seja, tá ligado? Tipo, quando eu falo de acordar cedo e tal, eu sempre lembro de um cara que chama Almir Júnior. Ele tem essa pira. Porque tem um livro que chama
o milagre das 8 horas, se eu não me engano. O milagre da manhã, eu acho. Antes das 8 horas. Que o cara acorda antes das 8 horas e isso muda a vida dele. O livro, a tese do livro é isso, né? Quando você começa seu dia mais cedo, antes das 8 horas, o seu dia é mais produtivo, você consegue fazer mais coisas, você consegue realizar as coisas que você queria. Tipo, sabe aquela coisa que você quer muito fazer, mas você nunca faz porque você não tem tempo, saca? Você consegue fazer porque tá de manhã e tal. E tem uma explicação até científica pra malhar de manhã. Diz que malhar de manhã é bem melhor porque tem um hormônio que é liberado no seu corpo que te faz ter vontade de fazer as coisas, tá ligado? Eu esqueci o nome dele agora. Mas é um hormônio que ele é liberado de manhã. Então, tipo assim, não adianta, velho, você querer fazer em outro momento. Tem que ser de manhã. Quer dizer, adianta fazer em outro momento, né? Mas dizem que é melhor fazer de manhã. Então eu faço de manhã. Que é a hora que ele é liberado. Então ele tá em maior quantidade no seu corpo, entendeu? Agora eu acho que deu pra entender. Daí... Olha como eu já fui produtivo. Hoje o dia mal começou, tá ligado? E eu já malhei, já tomei banho e tô aqui gravando podcast. Daqui a pouco eu vou terminar uma encomenda de desenho que eu tô fazendo. E depois eu vou jogar. E... Hoje é sábado? Hoje eu acho que é sábado. E aí depois eu vou sair pro parque. Depois eu vou sair pro parque. Provavelmente. Não tenho certeza. Mas enfim. E ó, falar sobre isso. Eu acho importante falar sobre isso. Isso que eu tô falando aqui, essas coisas que eu tô falando aqui que eu vou fazer hoje, não são a rotina, velho. Não são a rotina. Rotina é diferente de planejamento. Rotina te prende. Você bota uma rotina na sua vida, acaba que você fica obrigado a fazer aquilo que tá escrito, tá ligado? Então, tipo, se você sai um pouquinho da rotina, você já se sente mal e tal, acaba que você vira o refém da rotina, saca? Então eu prefiro muito mais o planejamento do que a rotina. Então, tipo assim, todo dia você fala assim, hoje eu quero fazer isso, isso e isso. Daí você vai lá e procura fazer essas coisas que você disse, né? Saúde. Procura fazer essas coisas que você disse, tá ligado? Mas, caso durante o dia, assim, você pense em uma outra coisa que vai ser melhor, que vai te... que você precisa finalizar mais rápido, não tem problema nenhum você mudar o seu planejamento, tá ligado? A diferença de rotina e planejamento é isso. É você... A rotina você não muda, você faz ela todos os dias do mesmo jeito. E se você fizer um pouquinho diferente, você se sente mal por isso. Agora, o planejamento, você tem algumas coisas pra fazer. Só que aí você olha pra elas e decide se você vai fazer ou não, tá ligado? Se você quiser mudar alguma coisa de lugar e tal, é tudo questão de comprometimento. É você olhar pra si e falar, vou fazer isso, isso, isso. Quer dizer, eu sei que existe, eu sei mais do que ninguém que existe outros fatores externos que impossibilitam a gente de fazer as coisas que a gente quer na maioria das vezes. Mas a força de vontade é muito importante, tá ligado? A sua contribuição para o seu futuro é importante. Tô parecendo coach falando, né? Mas eu entendo que tem uma dificuldade maior e tal por trás, dificuldade de química cerebral, aí tem aquela questão de depressão, ansiedade e tal. Mas quando você... Eu falo isso pra mim mesmo sempre, né? Quando você não quiser fazer nada, quando você sentir que você não dá conta, que você não quero, não vou fazer, não aguento, se força a fazer, tá ligado? Tipo, não quero ir pra academia, não tô afim e tal, se não consegue levantar da cama, faz o seguinte, velho, levanta mesmo assim, tá ligado? Força seu corpo, fala assim, velho, eu vou, tipo, vai logo, tá ligado? Não pensa, saca? Só levanta e vai, saca? É isso que eu faço às vezes.
Então, às vezes eu também falho, né? Todo mundo falha, não é possível. Eu dou o exemplo da academia porque é uma coisa muito presente na vida de todo mundo, né? Mas se eu fosse puxar a sardinha pra mim, né? Eu tenho que terminar essa encomenda aqui de desenho. Então, eu tenho que terminar, então não tenho o que fazer, eu tenho que terminar. Então vamos lá, terminar. Não tô afim, tô cansado e tal. Véi, não vou pensar, vamos lá, vamos agora, tá ligado? E acaba que isso é uma coisa que meu professor de ensino religioso fala sempre. Quando você não tiver força de vontade pra fazer alguma coisa, comece a fazer ela. Comece a fazer, velho. Faz. Que talvez, não tô dizendo que isso é garantido, mas talvez, enquanto você estiver fazendo, você vai sentir a vontade de fazer aquilo, saca? Vai dar uma vontade de fazer. Falando em escola, tem um monte de coisa da escola pra fazer. Tipo, nem começou ainda as aulas e já tem um monte de coisa pra fazer. E é muito legal essa ideia de acordar mais cedo e tal. Eu me sinto super bem quando eu acordo mais cedo. Eu fico morto de cansado, tá ligado? No final do dia, ó, eu fico morto de cansado, mas durante o dia eu me sinto super bem e tal. Tipo, ativo. Muitas vezes não dá certo também, né? Mas é por causa da questão química. Mas a maioria das vezes, quando eu acordo cedo, faço exercício de manhã, faço as minhas coisas, eu me sinto bem por ter feito, saca? Por ter conseguido fazer pelo menos algumas coisas, eu me sinto bem, sabe? E é sobre isso esse livro, né? O Milagre da Manhã, se eu não me engano, antes das 8 horas. Queria esse livro. Eu nunca li esse livro, mas eu já vi muitos vídeos desse cara que chama Almir Júnior, que são sobre isso, são sobre esse livro. E eu tô doido pra comprar esse livro, mas é porque eu tô lendo um livro que chama Edgar Allan Poe, Medo Clássico, Dark Side, é o volume 1, Edgar Allan Poe, volume 1. Acho que o nome do livro, porque tem muitas palavras aqui, mas eu acho que o nome do livro é Edgar Allan Poe, volume 1. Daí eu tô lendo ele, tô quase terminando, é um livro grandão. E eu já não sou muito simpatizante de leitura, né? Então tá um pouco difícil pra mim, mas eu tô adorando. Esse livro é sensacional, só já vou deixar recomendação aí. Esse livro é sensacional, chama, já falei pra você o nome, se quiser você volta. E a da Dark Side, pelo menos eu nunca li muito assim, né? Então eu não tenho muita propriedade pra dizer que a Dark Side é sensacional. Mas muitos amigos meus e muitos youtubers que eu assisto falam que é muito bom. São livros muito bons, são edições muito bons. E que é muito bonito, não tem como negar. As capas dos livros deles são muito bonitas. E normalmente, na maioria das vezes, tem ilustrações dentro do livro. E, tipo, poucas, mas tem, né? E isso me deixa... Parece coisa de criança e tal, mas me deixa mais animado pra ler. Quando eu vejo uma imagem, eu falo, caraca, que massa. Sou uma pessoa muito mais visual, sabe? E eu gosto de arte. Literatura é arte, né? Mas eu sou uma pessoa mais visual. Quando eu vejo uma coisa bonita assim, eu falo, caralho, que massa, saca? E eu acho que esse livro, ele abriu as portas pra mim da poesia, né? Dos poemas. Escrever poema e tal. Eu vejo que a minha forma de escrever ultimamente está muito mais desenvolvida, talvez, por causa desse livro, sabe? Aí falando sobre livros, tem um livro aqui em casa que eu nunca vou esquecer quem foi que me deu, foi meu professor de filosofia do segundo ano do ensino médio. O nome do livro é Rolling Stone, as melhores entrevistas da revista Rolling Stone, né? Daí tem aqui várias entrevistas incríveis da Rolling Stone. Eu vou ler algumas pessoas, né? Eu vou ler os que eu acho foda. John Lennon, só pra vocês verem. Johnny Cash, Brian Wilson, Jack Nicholson, Axl Rose, Courtney Love, Kurt Cobain, Ozzy Osbourne, Eminem e muito mais, tá ligado? Bob Dylan, Dalai Lama.
Então, tipo, velho, muito bom. Eu acho esse livro sensacional. É muito bom esse negócio de entrevista. Não sei se quando vocês gostam de uma pessoa, vocês veem muitas entrevistas dessa pessoa, tipo. Eu gosto muito do Youngblood, sabe? E aí, tipo assim, quando eu pesquiso entrevista dele, quase não tem nenhuma que eu não vi ainda, tá ligado? Que eu já vi quase todas as entrevistas dele. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Tipo assim, esse livro tem um monte de entrevista, tá ligado? E eu acho que na entrevista, por isso que eu tava falando isso, na entrevista a gente conhece mais a pessoa, saca? Esse lance de entrevista, de conversar, eu acho que você conhece quanto mais você conversa com a pessoa, mais você conhece ela, né? Porque numa conversa analógica, assim, tipo, não tá tão analógico, né? Porque eu tô com um microfone e você tá com fone de ouvido agora. Mas que você tá falando, sem ser digitando, e que tá sendo ao vivo, sem cortes. Outra coisa que eu esqueci de falar é que eu vou tentar fazer o mínimo de cortes possíveis nos podcasts, porque eu quero que fique bem natural, assim. Enfim, quando você tá falando, quando você fala, conversa, se expressa, você mostra muito de você, da sua personalidade, sabe? Então eu acho legal o negócio da entrevista por causa disso, você conhece a pessoa mais intimamente. E, enfim, sensacional esse livro. Eu recomendo muito. Já li muitas entrevistas, não li todas, mas eu li muitas entrevistas já desse livro e não me decepcionei com nenhuma. Aí, continuando aqui nos livros que eu tenho, né? Tá vendo? Eu tava aqui falando sobre acordar cedo, fazer as coisas, já tô falando sobre os livros. Continuando aqui nos livros, eu tenho aquele Wicca, o Guia do Praticante Solitário. Eu acho muito legal essa parada de magia, bruxaria e tal. E eu descobri que isso existia na vida real, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso. Não que eu seja Wicca, não que eu seja bruxo. Eu acho que não dá pra me considerar isso ainda. Mas eu me interesso bastante, saca? E aqui nesse livro que eu falei, é do Scott Cunningham, o livro. Tem várias informações e te ensina mesmo, saca? Assim, eu acho interessante. Aí tem um livro do Paulo Coelho, Hippies. Eu não terminei de ler esse livro, mas até onde eu li eu achei sensacional. Eu recomendo muito. Pelo menos, tipo, eu não terminei de ler, eu já tô recomendando pra caralho. Pra você ter uma ideia de como eu achei bom esse livro. Não terminei de ler ainda, mas em breve terminarei. É porque tem muito. Eu não sei o que acontece comigo. Eu sei que eu leio devagar e eu sei que eu tenho dificuldade com leitura e eu compro um monte de livro, tá ligado? Na real, te falar bem sinceramente, todos os livros que estão na minha prateleira aqui agora foram presentes. Nenhum deles eu comprei. Então, tipo, meio que não é culpa minha. Aí tem o Cyberpunk aqui, que é o jogo, né? E tem o The Silence of the Lambs, que é o Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. Que é tipo aquele negócio do Hannibal, sabe? É o outro filme sem ser o Hannibal. E é todo em inglês esse livro, por isso que eu nem comecei. Quer dizer, eu tentei começar, mas não consegui. Mas é isso. Aí tem uma lata de tinta aqui, que eu tô pensando em graftar algum dia. Tem um cinzeiro, que eu não uso. Tem um quadro da minha família. Enfim, eu posso fazer um tour algum momento aqui no meu quarto pra vocês verem, se vocês quiserem. Mas, cara, bem legal fazer podcast. Acho que eu já vou daqui a uns minutinhos eu já vou finalizar, mas enfim, eu espero que você tenha gostado. Aí você me diz aí se você achou muito, se você achou pouco tempo, se achou muito tempo, se achou muito pouco, se você gostou da qualidade, suas opiniões em geral, assim, pode lançar a braba mesmo, fala tudo aí que você tiver na sua cabeça. Quero ver como é que eu vou fazer pra trabalhar em cima desse vídeo, né, porque tá como vídeo, e eu vou trabalhar no programa de edição, então quero ver como é que eu vou trabalhar em cima dele, porque tem 30 minutos. E, enfim, dá suas opiniões aí, compartilhe, se sinta à vontade para compartilhar com seus amigos, para eles poderem ver também. As minhas redes sociais são @roxoescuro
No Twitter é underline, L maiúsculo, Louis the Clown, aí com todas as letras das palavras. As primeiras letras das palavras são maiúsculas e underline no final, né? E no TikTok é louis.clown. Tem mais alguma rede social? Instagram falei. Eu acho que é isso. Aí na Twitch é Louis Gameplays. No Discord é Abaddon, hashtag 1492. Enfim, vocês entenderam. Espero que vocês tenham curtido aí. Tamo junto. Adeus.